Simbolicamente, comemoramos o Dia Mundial da Água neste março, mas Bauru completa, neste momento, nesta fase, a instalação de 93 quilômetros de rede de interceptores que vão compor a bacia do Ribeirão Bauru, com 5 estações elevatórias e outras 2 em andamento, para completar um ciclo iniciado no início dos anos 90. Ou seja, neste momento nós temos condições de dizer, através do Departamento de Água e Esgoto do DAE em Bauru, que cuida da política e da ação de saneamento e de abastecimento aqui no município, que o esgoto não mais contaminará as águas no perímetro urbano da cidade com o programa de tratamento de esgoto em andamento. Para comentar sobre esse assunto e sobre esse marco na história da questão local, está conosco o presidente do DAE, Eric Fabris. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Realmente é um marco, né? Lembrando os anos 90, inclusive do período em que o senhor iniciou, a gente falou disso lá atrás, a gente tem condição de demarcar hoje que esgoto zero no perímetro urbano da cidade. Exatamente, Nelson. Eu não posso me arrogar o início dos interceptores. Na verdade, em 93, quando eu iniciei a minha primeira gestão no DAE, alguns metros de interceptores já estavam em andamento. A obra já havia iniciado no governo anterior. Mas nós incrementamos bastante e conseguimos, ao longo dos 4 anos em que fomos presidente, entre 93 e 96, sem fundo de tratamento de esgoto, nós conseguimos fazer cerca de 20 quilômetros desses 93 que agora estão sendo entregues. E esses 20 quilômetros já deixaram alguns fundos de vale totalmente saneados, como é o caso da Água do Castelo e alguns outros fundos de vale. Agora, passados esses 20 anos, com o fundo de tratamento de esgoto, nós estamos agora completando os 93 quilômetros que saneiam totalmente a bacia do Rio Bauru. Para a população que não acompanha esse mecanismo, em 2005 foi criado o Fundo de Tratamento de Esgoto, com cerca de 1/4 dessa relação do faturamento que vai na sua conta de consumo de tarifa de água e esgoto mensal, destinado para o cronograma físico-financeiro entre esse assunto que nós estamos falando. Tão difícil quanto instalar e tirar da área urbana é pensar o cronograma da questão da estação de tratamento de esgoto. Agora as pessoas já sonham e podem sonhar um pouquinho mais distante do que aquele período. Para a gente atualizar então, como está a estação neste momento, presidente? Então, a estação de tratamento de esgoto fecha o ciclo, né, a propósito do Dia Mundial da Água, aí, que as Nações Unidas recomendaram que o tema seja águas residuais, né? A água residual é justamente o esgoto. Então, nós estamos fechando o ciclo com a captação do esgoto interceptado nos córregos, para que os lançamentos não caiam nos córregos, e a construção da estação de tratamento de esgoto. A construção da estação de tratamento de esgoto está caminhando. Existem ainda alguns impasses técnicos que nós estamos tentando resolver para que ela possa se desenvolver numa velocidade maior, né? Não só técnicos como administrativos, mas nós vamos resolver isso e vamos entregar a estação de tratamento de esgoto com qualidade técnica dentro do menor prazo possível. Aquela questão pontual, específica e significativa, não menos significativa, da questão das estacas, tem alguma novidade? Olha, terminou na semana passada a execução dos ensaios de integridade das estacas e aparentemente não houve nenhuma informação de estaca que estivesse rompida. Até por um pouco de decepção da minha parte, porque eu tinha a expectativa de que algumas estacas de prova de carga estivessem rompidas. Mas eu ainda não recebi os dados oficialmente. A empresa que fez os PIT, aí, os ensaios de integridade, ainda está analisando e elaborando o seu relatório. Quando eu receber esse relatório, eu vou poder emitir uma opinião mais sólida. Claro. Nesse meio tempo, eu estou encaminhando os resultados das provas de carga para um dos maiores especialistas do mundo em prova de carga. A princípio ele se dispôs, por ser amigo, ele se dispôs a fazer uma análise, uma pré-análise até gratuita das provas de carga, para que a gente tenha mais subsídios para decidir sobre a continuidade dessa obra. Do ponto de vista da esperança daquele leigo que está na rua, pode ser que não tenhamos problemas com a estaca, então, felizmente? Pode ser sim. Ou pode ser que tenhamos uma restrição de carga e aí nós teríamos que reestudar o assunto.
Tá. Reforma da extração de tratamento de água, que é uma questão demarcada no tempo também, que envolve uma série de recursos, planejamentos específicos para isso. Está essa etapa prevista no plano diretor de águas entre as várias diretrizes. Como que o senhor pensa aquele importante equipamento? Então, a estação de tratamento de água abastece cerca de 40% da população de Bauru. É bastante significativo. A estação em si está bastante deteriorada, ela já devia de ter sido passada por uma reforma profunda há pelo menos uns 10 anos atrás, mas não passou. Nós estamos captando no Rio Batalha uma vazão maior do que a outorga que o órgão estadual, que é o DAEE, deu ao DAI. A outorga é de 348 litros por segundo e nós estamos captando 550. Para que possamos regularizar toda essa situação da estação de tratamento de água, nós vamos ter que captar a água numa posição 22 quilômetros abaixo, onde o Rio Batalha é mais caudaloso, bombear essa água de volta para a atual estação de captação, para que dali ela suba até a estação de tratamento. Essa obra, essa grande adutora de 22 quilômetros, vai custar cerca de 40 milhões de reais. E a reforma da estação de tratamento, que já está com o projeto executivo pronto, vai custar outros 45 milhões de reais. Então nós temos aí o desafio pela frente de conseguirmos essa verba de alguma forma. É isso que nós estamos estudando agora. Vamos tentar captar recursos federais, ou que outro mecanismo nós teríamos. O DAI tem um superávit da ordem de 10 milhões por ano, mas nós não podemos esperar mais 8 anos e meio para fazer essa obra e também não podemos parar todas as demais obras que são financiadas com esse superávit. Aí vem uma questão para colocar aqui no nosso debate inicial, que foi sondado durante o período anterior, mas acabou não avançando. Teoricamente, temos recursos suficientes para terminar a estação de tratamento de esgoto, tem compromissos com a União já firmados do ponto de vista de fundo perdido, e na prática, se considerássemos só o atual fundo de tratamento de hoje para frente, teríamos condições de somar volumes de recursos que estão com uma finalidade, sim, específica destinadas, mas cuja finalidade para essas obras de tratamento de esgoto vão se findar em breve tempo. Há espaço para discutir com o Ministério Público e a questão de eventual deslocamento ou modificação desse regime? Eu estive recentemente numa reunião com os 3 promotores envolvidos com o aspecto ambiente e cidadania, né? E nós debatemos de forma bem transparente esse assunto. Eles são de opinião de que, em havendo sobra no fundo de tratamento de esgoto, que esse valor possa ser aplicado na reforma da estação de tratamento de água. Mas eles só concebem essa ideia depois que a estação de tratamento de esgoto estiver efetivamente construída. O que tem um tempo pela frente. Pelo menos 1 ano e meio, talvez. Né? Um módulo, né? Considerando os outros, eles consideram todos os módulos, não, aí todos piora a dificuldade. Não, seria construir a estação completa. Né? Por que eles colocam essa situação? Porque e se o governo federal, de repente, parar de enviar o dinheiro? Né? Aí nós teríamos que usar todo o dinheiro que está no fundo de tratamento para terminar a estação. Eu sei que certamente o senhor argumentou, mas é que nesse momento tem quase uma equalização matemática, é verdade, de valores parecidos. O que tem no fundo já é possível cobrir, nas condições atuais, todo o volume de serviços que tem pela frente. A arrecadação futura daqui para frente, que me parece eventualmente seria um outro debate. Uma ideia que eu lancei para os promotores seria interromper agora o fundo de tratamento, o FTE, o fundo de tratamento segregar de esgoto, e iniciarmos um FTA. O mesmo fundo de tratamento, o mesmo fundo que se capta hoje nas tarifas do DAI, porém destinado à água, né? Mas esse é um assunto que precisa ser muito bem debatido em diversas esferas, não só junto ao Ministério Público, claro, mas junto à Câmara Municipal. O próprio prefeito precisa concordar com essa ideia. E isso ainda está bastante incipiente. É uma ideia que ainda, digamos, está residente na minha cabeça aqui. Sei que a ansiedade de jornalista é que o prefeito, a gente também se antecipou com ele aqui, até por uma razão natural de escassez, de carências de recursos, tendo em vista que a população já tem
esse percentual na dinâmica sua financeira do dia a dia já incorporada, né? Parece que é um debate que ele falou que também gostaria de levar à frente. Não, sem dúvida. Veja bem, mesmo com esse fundo de tratamento, seja de esgoto ou seja de água, incorporado às tarifas do DAE, o DAE ainda pratica uma tarifa da ordem de 50% das cidades vizinhas que são abastecidas pela Sabesp. Né? Então, uma conta de 30 metros cúbicos, que é uma conta típica residencial do DAE, é da ordem de metade da mesma conta em Pederneiras ou em Agudos, né? Então, digamos, a tarifa do DAE não machuca o orçamento do bauruense. Eu considero que seria razoável manter esse fundo para que nós possamos ter a garantia do abastecimento de água para 40% da população. E é importante lembrar, não existe 40% da população que vai ser beneficiada. O sistema é um só. Sim. Né? É a água que se produz no município. E que você deixa de usar de superfície ou subterrânea do mesmo jeito. De uma forma ou de outra, água é água, né? Não importa onde ela é produzida e como ela chega. Até porque nós temos muitos bairros que são abastecidos simultaneamente por poço e pela estação de tratamento, pelo Batalha. A minha boa provocação positiva no caso do valor da tarifa é que a Sabesp cobra caro e não que o DAE cobra muito barato, para pensar do lado do consumidor. É algo para se pensar. Falando na questão da manutenção do sistema, a gente está discutindo com os técnicos do DAE que cuidam disso há bastante tempo e tem algumas outras preocupações naturais advindas desta conquista de não se despejar esgoto in natura no ambiente urbano a partir de agora, já com a perspectiva física de poder tratar isso com a estação que a gente comentou também de tratamento, a maior delas em construção no Distrito Industrial 1. Que é a questão da educação ambiental das pessoas. Ainda se joga muito lixo em fundos de vales em diversos pontos da cidade. Infelizmente isso é verdade. Nós tiramos o esgoto dos córregos de Bauru e isso até o jornal do final de semana aí mostrou já alguns córregos já começam a ter peixinhos. Tem peixe mesmo, eu fui visitar alguns deles. Né? E isso é muito auspicioso, porque nós tiramos a grande fonte de poluição da água, que é o esgoto. Mas o lançamento de detritos nas cabeceiras e nas margens dos rios também provoca a poluição do córrego ou do rio. Né? Quer dizer, o rio Bauru nunca vai ser um rio que você possa tomar banho nele, porque ele sempre vai ser quando chove a cidade é lavada, né? E essa sujeira toda vai sempre convergir para o rio Bauru. Quer dizer, o fato de um rio ter as suas margens ocupadas por uma mancha urbana densa, como é a cidade de Bauru, sempre vai ser um fator de degradação do rio. Né? Mas, tirar do esgoto, nós demos um passo descomunal. Sim. Em termos de despoluição. Isso é muito importante. Tem uma outra etapa igualmente importante, que é de adequar agora a legislação, também em andamento, uma comissão de estudos desde que foi instalado esse cronograma, a gente acompanha, por isso atualiza essa discussão, que é a regulamentação, por exemplo, de eventuais estabelecimentos de lavacar clandestinos, a caixa de areia, quem mexe com óleo, graxa, os postos de combustíveis já tem uma regulamentação específica, enfim, para que esse material de descarte, mesmo de eventual despejo irregular de um resíduo industrial, um ponto aqui e acolá, não caia na rede, que também seria muito prejudicial. Veja bem, a nossa estação de tratamento de esgoto, na verdade, ela é um ser vivo. Aliás, são zilhões de seres vivos, porque a digestão do esgoto é feita através de bactérias. São bactérias especializadas em digerir esgoto. Na verdade, elas estão presentes no próprio esgoto. Claro. Né? Mas na estação de tratamento, elas são cultivadas, né, pelo processo para que elas façam a digestão do esgoto e resulte a água limpa e as bactérias bem alimentadas. Né? Se você tiver lançamento de produtos químicos na rede de esgoto, né, passando por aí o lavacar, nesse final de semana nós tivemos um episódio de água verde no rio Bauru, que já faz anos que o DAE e a Secretaria do Meio Ambiente procuram quem é o cidadão que lança esse corante verde periodicamente no rio Bauru e não conseguimos achar. Né? Um corante desse pode desequilibrar a estação de tratamento. Pode matar as bactérias e reduzir violentamente a eficiência da estação. O mesmo é verdade também para as ligações de águas pluviais clandestinas na rede de esgoto.
Num dia de chuva, se você tiver um volume excessivo de esgoto acrescido da água pluvial chegando na estação de tratamento, ele pode lavar o manto de bactérias que faz a digestão e pode levar um mês para a estação se recuperar de um episódio desse, né? Então, a educação ambiental é fundamental e nós temos, inclusive, o compromisso financeiro desse dinheiro que vem do governo federal e dos termos de ajustamento de conduta que o DAI tem assinado com os órgãos ambientais. Nós temos uma verba de cerca de 3 milhões de reais para investirmos na educação ambiental e vamos fazer isso brevemente. A questão da regulamentação, eu me refiro a um dado que às vezes do ponto de vista econômico a população não acompanha, além de sermos instalações de serviços em diversas áreas aqui, nos setores a que me referi, tem o adicional de termos central de logística de transporte gigantesca aqui no centro do estado de São Paulo e, portanto, muitas oficinas e estabelecimentos que lidam com graxas, óleos e derivados, além das questões de combustível, também somos plataforma aqui na região. Isso tudo faz parte de uma série de medidas, inclusive de leis que terão que ser modificadas nesta etapa. Sim, na verdade as leis até já existem. Esses estabelecimentos que lidam com derivado de petróleo, seja o combustível, seja a graxa, existem regulamentações muito severas da CETESB, que é o órgão estadual de meio ambiente, e eles são obrigados a terem caixas separadoras de água e óleo para que o óleo ou o combustível que se misturou à água fique separado e receba a destinação adequada e a água que vai para o esgoto vá limpa. Isso já é lei. E, presidente, uma outra questão mais de analisar a água em si, do ponto de vista do tempo, aproveitando a simbologia do Dia Mundial da Água. O senhor vê o mecanismo das cidades não terem como fugir ou não dessa questão de aproveitamento daquilo que vem de calha, de chuva, do reuso, das construções coletivas, inclusive do ponto de vista habitacional, de políticas de governo, terem que incluir esses equipamentos para que você possa cada vez menos utilizar a água potável do jeito e na dimensão que a gente usa hoje, do ponto de vista de um bem finito? Olha, você está se referindo mais especificamente aí às cisternas, né? Existe pensando em descarga, lavar calçada, ou o reuso da irrigação, água, eventualmente. Ou o reuso da água clara, como a gente chama, né? A água de lavagem de roupa, por exemplo, pode ser reusada para descarga. Sim. Né? Isso traz um custo um pouquinho maior nas instalações hidráulicas de uma casa, mas é muito saudável, porque você vai sentir isso no bolso. Claro. Né? À medida que você vai consumir menos água tratada. Eu tenho uma preocupação particular com essas águas, tanto a água de chuva captada como a água de reuso, que é o risco de contaminação. Né? Uma criança que entra em contato com uma água não clorada, né, pode ter um problema de saúde sério. Isso para consumo, o senhor está fazendo referência. Então, mas às vezes é inevitável, né? Você tem ali uma cisterna com uma água que não está clorada, que passou pelo telhado e lavou lá os cocôs de passarinho, sim, né? E formou-se ali um caldo de cultura, né? E uma criança pode, de repente, entrar em contato com essa água, né? Então, você deixaria para dentro do domicílio uma responsabilidade administrativa muito grande. E as pessoas, às vezes, não têm a consciência do que significa uma água de reuso, uma água que está sendo usada só para descarga. Né? Claro. Enquanto que no nosso modelo tradicional, em que toda a água disponível dentro do domicílio é clorada e tem a sua qualidade controlada pelo DAI, né? É mais seguro. Né? Tem uma palavra-chave no meio, tanto para o poder público quanto para o consumidor, então, para fechar um pouco esse ciclo, que é a reservação, a capacidade que as pessoas têm. Nós já conversamos de passagem sobre isso. Temos dezenas de núcleos habitacionais na nossa cidade, por exemplo, e outras tantas por onde a gente transmite a TV Câmara que estão nos ouvindo ou pela Rádio Câmara, que não adianta fazer uma caixinha de 250 litros em casa que não vai ter a torneira 100% todo dia a água. Não é essa a ideia da relação consumo e consciência. É uma conta bastante simples. Cada ser humano consome, a gente usa em projetos um consumo de 200 litros por dia.
Nos nossos estudos mais recentes aí, nós chegamos à conclusão de que o bauruense usa, na verdade 176 litros por dia. Né? Mas considerando que isso foi calculado a partir dos hidrômetros do DAI, que estão antigos, os hidrômetros da cidade, que estão antigos e dando arraste, né, e marcando menos, então a gente chega realmente próximo dos 200 litros por dia. E é até uma norma da BNT e também uma lei federal, cada domicílio deve ter reservação para 24 horas de consumo. Sim. Então, se a sua família é composta por 5 membros, 5 vezes 200, 1.000 litros. Essa é a reservação que você vai ter para ter a segurança de que no dia que o DAI fechar o abastecimento da sua casa para fazer uma manutenção de rede... Porque é natural do sistema. Porque é natural, é inevitável. A água vai voltar dentro das próximas 24 horas e você não vai ficar sem água. Mas o que nós temos em Bauru é núcleos como o Geisel, por exemplo, onde a entrada de água da rua passa primeiro pelo tanque de lavar roupa, depois passa pela cozinha, aí ela vai abastecer uma caixinha muito pequena só para o chuveiro. Né? Então o DAI fechou a rede para manutenção, a dona de casa não lava roupa nem faz comida e fica muito brava com o DAI. Né? Mas a culpa não é exatamente do DAI, é da falta de reservação e da falta de projeto adequado que as casas não tiveram no passado. E para finalizar, a gente consegue, do ponto de vista estrutural, comentar com o bauruense a relação entre nós termos, a gente comentava aqui antes de gravar, instalados mais de 10 poços, por exemplo, profundo nos últimos anos, mas se olhar a equação, o gráfico de consumo de água, do faturamento efetivo do DAI no dia a dia, esse valor é estável, não acompanha essa produção excessiva. Eu sei que a matemática não é igual, por isso eu estou colocando. Na verdade, nós vínhamos num crescente de consumo até 2014. A cidade está crescendo a coisa de 3% ao ano, né, a população, e o consumo de água vinha crescendo. Em 2014 houve aquele choque da crise hídrica, né, em que Bauru teve que entrar em rodízio, inclusive. A impressão que se tem é que as pessoas adquiriram uma consciência maior da necessidade de economizar água pelo susto. Dentro do domicílio. Então, em 2015, nós tivemos uma redução de consumo, mesmo tendo um aumento do número de ligações, né, temos mais residências ou mais unidades consumindo água, ainda assim houve um decréscimo do consumo. E em 2016, já começou uma recuperação desse consumo, tá? Então dá dando a impressão que houve o susto, mas o pessoal já está esquecendo do susto, né, e já está voltando a consumir como consumia anteriormente. Por isso, queria agradecer a presença do Eric Fabris para atualizar conosco aqui, simbolicamente em cima do Dia da Água, fazer um comentário que pessoalmente me salta aos olhos, da insistência da questão cultural das pessoas, e você que está nos assistindo sabe que não são poucos que fazem isso, de empurrar a sujeira da calçada com o jato d'água na mão, e tem maquininhas, inclusive, no mercado que ajudam a esse desperdício ser mais exacerbado. Eu não consigo compreender por que a água que é a vassoura nesse caso. É a famosa vassoura hidráulica. A dona de casa, ou seja lá quem for que vai lavar uma calçada, deveria primeiro varrer a calçada, depois dar um jato d'água para tirar a sujeirinha mais fina. Sim. Né? Mas o pessoal fica realmente empurrando a sujeira grossa para o vizinho, né? O que é pior, né? O que é pior, com o jato d'água. Vai para frente. Isso é aquilo que a gente classifica como desperdício de água. Sim. É diferente das perdas, né? O DAI tem perdas, né? Infelizmente, o nível de perdas do DAI está muito alto. Nós estamos hoje, para cada 2 litros de água que a gente produz, a gente só consegue faturar 1 litro. Nós estamos com 50% de perdas. Essas perdas nós vamos atacar agora com a troca dos hidrômetros, porque existem perdas reais de vazamento. Quando você vai fazer uma manutenção, você tem que descarregar a rede inteira e jogar essa água fora, né? Existem as perdas reais, né? Mas existem as perdas também decorrentes dos hidrômetros que não estão marcando, né? Desses 50% aí, eu tenho a convicção de que pelo menos uns 15% é água que entrou no domicílio, mas não foi medida, né? Então, se nós conseguirmos trocar o parque de hidrômetros da cidade e temos uma medição mais real, nós vamos cair para 35% de perdas, que é abaixo da média nacional, que é 37%.
Tem um índice, mas ainda acima de 20 anos atrás, que era 30. Sim, sim. Eric, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui e que a água sirva para elemento de conversão e conversação todo dia com os consumidores, para que a gente evolua, afinal de contas é para isso que a gente está aqui nessa terra de passagem. É sempre um prazer estar aqui com você e transmitindo aos telespectadores essas noções sobre a água, porque às vezes as pessoas sentem que a água é um bem infinito e que vai estar sempre disponível ali na sua porta. Não, existe uma finitude da água e nós precisamos tratá-la com respeito. Eu agradeço o seu convite. Muito obrigado, Eric Fabris. Agora, em julho, a cidade completa o ciclo, como disse na origem desse bate-papo, com 93 quilômetros de rede e 99% disso já está instalado neste momento aqui, com o esgoto sanitário doméstico sendo todo ele tratado ou encaminhado fora do despejo urbano nesta etapa, o que já é uma grande evolução.